Olá, pessoal. Agora a gente vai conversar um pouquinho sobre o sistema esquelético axial, tá certo? Então, o que que vocês devem saber depois desta aula? Identificar as principais ossos por região do esqueleto axial, ver as formações ósseas mais relevantes e as formações ósseas palpáveis, tá certo? Muito bem. Então, vamos diretamente aí para os ossos do crânio, né? Quais são os ossos do crânio? Esse primeiro osso aqui que compõe a sua testa, né, a sua fronte, né, é o osso chamado de osso frontal. Muito bem. Existe uma parte específica do osso frontal que fica aqui entre os olhos, tá? Entre as sobrancelhas, que a gente vai chamar de glabela. É uma região importante porque é um dos marcos anatômicos, né, para fazer uma medida antropométrica da circunferência do perímetro cefálico, da circunferência da sua cabeça. Muito bem. Este osso aqui, pessoal, que fica um de um lado e o outro do outro, é o osso parietal, tá? Que fica nesta posição aqui da sua cabeça. Logo atrás, ó, do seu osso frontal. Olha essas linhas aqui entre os ossos do crânio, que eram as suturas, né? Representando a união aí entre os ossos do crânio. Muito bem. Esse osso aqui, que fica bem na lateral aqui, ó, né, popularmente chamado de têmporas, né, é o osso temporal, tá certo? É o osso temporal. Especificamente no seu osso temporal, existe essa estrutura elevada e arredondada aqui, tá certo? Que você palpa logo atrás da sua orelha, tá? Este daqui é o seu processo mastoide, né? É o seu processo mastoide. E este daqui, pessoal, também no osso temporal, é um espaço, tá certo? É um espaço que serve para articular com a sua mandíbula e, portanto, vai se chamar de fossa mandibular, né? Que é onde vai se encaixar a mandíbula. Esse osso aqui que fica na parte mais posterior da sua cabeça, que você palpa aqui acima da nuca, né? É o que? O osso occipital. O osso occipital. E essa região aqui mais elevada do osso occipital, tá certo? É uma protuberância, que a gente chama de protuberância occipital externa, tá? E ela vai ser o outro marco anatômico para você definir aonde você vai medir, aferir o perímetro cefálico aí de uma criança, tá certo? Muito bem. Esse osso aqui, ó, ele fica na parte superior aí em relação à boca, né? Então, esse osso é a maxila. Tem uma maxila de um lado, outra maxila de outro lado, certo? E existe esses espacinhos aqui na maxila, ó, que servem para encaixar os dentes. Esses espaços são chamados aí de processos alveolares da maxila, tá? Que servem para o encaixe dos dentes. E nós temos aqui esses ossinhos na região do nariz, tá? Que são chamados de ossos nasais, tem um de um lado, outro do outro, tá certo? E esses ossos aqui, ó, que formam a famosa maçã do rosto, chamada popularmente, são os ossos zigomáticos, tá? De um lado e de outro. Osso zigomático. Muito bem. Quando a gente olha para o céu da boca, que é chamado popularmente de céu da boca, nós temos o nosso palato, né? Especificamente o nosso palato, né, que é o céu da boca, ele tem uma parte óssea importante, né? Aqui, na parte da frente, a gente está vendo qual osso ainda? A maxila. Mas esses ossos aqui atrás, ó, um de cada lado, são os ossos chamados de palatinos, tá? Um osso palatino de um lado e de outro. Muito bem. Ó, lembra que eu comentei das linhas entre os ossos do crânio? Essa daqui, ó, é uma sutura, por exemplo, tá? É uma sutura. Especificamente, essa sutura. Muito bem. E aqui, ó, é outra sutura, tá certo? É outra sutura, que especificamente essa sutura é chamada de sutura lambidoide, tá certo? Cada uma vai ganhando um nome. Muito bem. Daí vamos para as principais estruturas aí da mandíbula, né? Esse, né, é o osso mandíbula.
que vai terminar aí de fechar sua boca. Você viu a maxila, que está aqui em cima, agora a mandíbula, que está aqui na parte inferior da boca. Muito bem. Essa primeira estrutura aqui da mandíbula é o que a gente chama de cabeça, tá, da mandíbula, ou também chamado de côndilo, ou processo condilar da mandíbula. É a cabeça da mandíbula, uma de cada lado. É a cabeça da mandíbula que vai encaixar no quê? Vai se articular com a fossa mandibular do osso temporal que a gente viu anteriormente, tá? E é muito importante porque a cabeça da mandíbula articulando com a fossa mandibular é o que vai dar a famosa o quê? ATM, articulação temporomandibular. Essa é a famosa ATM. Tá bom? Essa pontinha aqui, anteriormente às cabeças da mandíbula, são chamadas de processo coronoide da mandíbula, tá? Processo coronoide da mandíbula. São pontos de fixação aí de músculos, tá certo? Da mastigação que a gente vai ver posteriormente em outra aula. Aqui, ó, esse processo aqui, ó, é o processo alveolar da mandíbula. É onde encaixa, tá certo? Ó, onde encaixa o dente. Aqui, ó, processos alveolares da mandíbula, né? Então tem que ser especificado o processo alveolar da maxila e da mandíbula. Muito bem. Daí, terminando aí o esqueleto axial, nós temos a parede torácica, né? Quais são os ossos que compõem? Nós temos aí os ossos que estão lateralmente, né, da parede torácica são as costelas, tá certo? Nós temos 12 pares de costelas. Temos o osso do meio, aqui numa posição mediana, que é o osso externo, né? E lá atrás, né, já não compondo mais a parede torácica, né, temos nossa coluna vertebral. Muito bem. Então aqui, ó, só para vocês verem diferentes tipos de costelas, né? Que elas são mais anguladas aí, dependendo da posição da caixa torácica em que elas estão, tá bom? Então são as costelas. Esse daqui é o quê? O nosso osso externo, tá bom? O nosso osso externo, que fica aqui na posição mediana, que ele é bem palpável, na região mediana anterior do tórax. Muito bem. E quais são os componentes ósseos aí da coluna vertebral? Agora, especificamente a coluna vertebral. Primeiro, pessoal, observe que a coluna vertebral, ela é, na verdade, um conjunto de ossos. Cada um desses ossos aqui, ó, é chamado de vértebra, né? Aqui está com diferentes exemplos de vértebras. E no final da coluna vertebral, a gente tem a fusão de algumas vértebras que a gente chama de sacro, tá? De sacro. E a pontinha final aqui, ó, depois do sacro, é o cóccix, tá bom? É o cóccix. Então, essas vértebras aqui, pessoal, elas são de diferentes regiões da coluna vertebral. Quando estamos na região cervical, ou seja, do pescoço, nós temos as vértebras cervicais, que elas vão ter aqui, ó, esses buraquinhos na lateral que servem para passar artéria, tá? Uma artéria chamada de artéria vertebral. Elas também vão ter essa pontinha aqui, ó, indo para trás, que é chamado de processo espinhoso bífido, que é um processo espinhoso com duas pontinhas. Aqui nós temos uma típica vértebra aqui torácica, né? A vértebra torácica, ela vai ter esses processos vindo para a lateral, que são chamados de processos transversos, bastante proeminentes, justamente porque são vértebras que precisam segurar, se articular com as costelas, tá bom? E quando a gente vem para a parte mais inferior, nós temos aqui, ó, as vértebras lombares, que elas vão ter essa parte central aqui, entre aspas, a parte mais gordinha, a parte mais densa, né, que a gente chama de corpo da vértebra, o corpo vertebral, elas vão ter essa parte mais espessa, mais larga, justamente porque está segurando, né, aguentando mais peso, né? Então aqui o corpo da vértebra. E vejam que todas as vértebras possuem aqui um buraco, né, um espaço central, que a gente chama de forame vertebral. Esses conjuntos de forames vertebrais, eles formam o canal medular, porque aqui no interior desses buracos, desses forames vertebrais, vai passar a medula espinal, né, que é tecido nervoso. Muito bem.
E observem também, pessoal, que a coluna vertebral possui algumas curvaturas naturais. Veja que a coluna vertebral, ela não é totalmente reta, ela não é retificada, né? Ela possui curvaturas para frente e para trás, para frente e para trás. As curvaturas que vão para frente, aqui na região do pescoço, né, e na região lombar, são chamadas de lordoses, né? Então, aqui é uma lordose cervical, e aqui é uma lordose lombar. E essas curvaturas aqui, ó, com as vértebras curvando para trás, para posterior, são chamadas de cifoses. Então, temos aqui uma cifose torácica e uma cifose sacral, tá certo? Isso serve para dar maior equilíbrio aí à nossa coluna vertebral, tá certo? Qualquer desvio e acentuação dessas curvaturas são patologias, tá? São desvios da postura. Muito bem. Então, como que a gente vai chamar esse processo aqui, essa estrutura marcada numa vértebra? De processo espinhoso. Essa pontinha de osso que é palpável no seu dorso, né, ao longo da coluna vertebral. É o processo espinhoso. E como a gente chama essa estrutura mais espessa aqui, central, né, que vai articular as vértebras entre si de uma forma mais unida? É o corpo da vértebra, tá? Ou corpo vertebral. E esse espaço aqui, como a gente chama esse espaço por onde vai passar a medula espinal? De forame vertebral ou forame da vértebra, tá certo? E esse daqui, pessoal, como a gente vai chamar esse osso que estava no final da coluna vertebral? Esse é o osso sacro, tá? É o osso sacro, que serve aí para unir a coluna vertebral, por exemplo, com os ossos do quadril lateralmente, tá certo? Muito bem. Por enquanto é só, pessoal, e bons estudos.